Meus amados e meus queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, mesmo agora e para sempre. Este é o nosso culto da manhã do dia 17 de maio de 2020 e eu já me sinto feliz por estar em comunhão com você, meu irmão, com você, minha irmã. Nós vamos começar o nosso culto. Vamos ouvir o prelúdio, vamos dedicar a Deus esta hora juntos, vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração ao Senhor. Mas ainda é oportuno, sim, você mandar o link deste culto para algumas pessoas, convidando-as a se juntarem a nós. E grande é a nossa alegria sempre que temos alguém conosco. Nesta manhã, o pastor vai pregar em Atos 20, a parte da viagem missionária em que o apóstolo Paulo vai às igrejas buscar uma oferta para os pobres de Jerusalém. Deus certamente quer nos ensinar lições preciosas na sua palavra nesta manhã. Convide alguém a se unir a nós e em seguida ore em silêncio no seu coração, ouvindo o prelúdio e dedicando o seu culto pessoal como parte do culto congregacional a Deus. Uma última dica? Não assista o culto, tenho dito isto, como se estivesse assistindo um programa de televisão. Não, pelo contrário. Vamos fazer em casa como se estivéssemos aqui. Vamos ficar em pé, vamos cantar com alta voz, vamos ler juntos a Escritura, vamos nos ajoelhar, vamos orar. Isso é para a glória de Deus. Amém. Amado irmão, querida irmã, una-se a mim em oração quando juntos nós dedicamos a Deus este culto. Pai, em nome de Jesus, este culto, tudo que vamos fazer aqui agora, Deus, é para a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, te adorar, porque o Senhor é o Deus maravilhoso, que nos deu a salvação em Cristo Jesus, que nos dá o Teu Espírito, que nos dá a Tua Palavra. Queremos, ó Deus, render a Ti a nossa adoração, também cheia de gratidão pelas bênçãos, muitas bênçãos, cada uma delas reconhecemos que vem do Teu amor, da Tua graça, da Tua generosidade. Que o nosso culto, Senhor Deus, que agora passamos a prestar ao Senhor, seja agradável a Ti, sim, Deus, que o Teu Espírito nos ajude a trazer ofertas agradáveis, a oferta da nossa vida, a oferta da nossa mente, dos nossos pensamentos, a oferta, Deus, do nosso coração para Te entronizar. Querido Deus, que neste culto, Senhor, encha o nosso coração da Tua presença, da Tua graça, da Tua palavra, do Teu Espírito, da paz que excede todo entendimento. Sim, Deus, revela-te a nós pela Tua palavra e pelo Teu Filho. Revela a nós a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E sobre o nosso coração opera de tal maneira que nós possamos viver vidas transformadas,
e agradáveis a Ti. Ó Deus, obrigado por esta hora em que nos reunimos, mesmo que pela internet. Que o Senhor seja engrandecido agora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa dele e para a glória dele. Amém. Coloque-se em pé, querido. Coloque-se em pé, querida. Una a sua voz à minha, para cantarmos: fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Põe-se em pé e vamos juntos cantar o hino 132 do cantor cristão: fonte tu de toda a bênção. Fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos ti, bom Deus. Cameu Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu pedido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma prende-a com amor, pra que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Irmãos, acompanhem comigo a leitura de Tiago 1, no versículo 17 e 18. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Vamos continuar louvando a Deus agora com o cântico Aqui Viemos Te Adorar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que é nossa vida no altar de Deus, confirme a nossa oração. Que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração. Ao Rei dos Reis
lhes consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos reunidos nesta manhã para louvar o seu nome. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem abençoado a nossa igreja, tem abençoado a nossa família, tem abençoado cada um de nós. E, ó Pai, esteja conosco neste momento, nesse momento de culto, que o Senhor esteja abençoando, possamos estar, ó Deus, dedicando esse momento ao Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo louvado ao Senhor, tendo cantado a glória de Deus, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 9. Nós queremos ler este capítulo, tem 15 versos, e que Deus fale ao nosso coração. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos,
Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. E nós dizemos amém e amém. Queira orar comigo? Eu não posso, por causa da gravação, ajoelhar-me nesta hora, mas eu lhe convido a ajoelhar-se comigo. Lá na minha casa, com minha família, estarei ajoelhado. Ajoelhe-se comigo e juntos vamos orar ao Senhor. Ó Deus, o que acabamos de ler é a Tua palavra. E nós te damos graças, ó Deus, porque a Tua palavra verdadeiramente é um manancial de conforto, de verdades, de conselhos para nós. Dá-nos, ó Deus querido, em nome de Jesus, um coração capaz de receber a instrução da Tua palavra. Trazemos, ó Deus, à Tua presença em oração, nossa confissão coletiva, individual, de pecados, quando dizemos, ó Deus, que não somos as pessoas que o Senhor queria que fôssemos. Mas te damos graças, ó Deus, porque sobre tudo e ainda mais do que aquilo que fazemos e deixamos de fazer, nós temos um Salvador que por nós morreu na cruz. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por ter enviado o Teu Filho ao mundo. Obrigado, Deus, pelo dia em que o Espírito Santo trouxe a dádiva da salvação ao coração de cada um dos Teus filhos e filhas. Trazemos, ó Deus, o nosso desejo de viver a nossa vida aqui na terra para a glória do Senhor. Ajuda-nos, Deus, neste desejo, despertando o coração de todos nós, sim, Deus, movendo-nos a desejar isto com zelo, Pai Santo, com amor, e buscar isto a cada dia e em tudo que fazemos. Nos lembramos, ó Deus, desta crise que estamos vivendo,
E pedimos que a boa mão do Senhor, em nome de Jesus, sim, a boa mão do Senhor nos queira, Deus, libertar desse tempo tão severo de lutas. Clamamos, ó Deus, pelos nossos amados que estão enfermos, nos lembrando de modo todo especial da irmã Isabel, Deus, e pedindo que a mão do Senhor esteja sobre ela, mas também orando por outros, Deus, por Luiz Roberto, lá em Recife, pela nossa querida irmã Rebeca, por tantas outras pessoas, Deus, clamando que a boa mão do Senhor esteja sobre elas. Oramos, ó Deus, por aqueles que são os líderes da nossa sociedade, pedindo que eles tenham sabedoria vinda do Senhor, Deus, para guiar a todos nós nesse tempo. Pedimos, ó Deus, que as tuas igrejas não sejam enfraquecidas nesse tempo, não, Senhor. Pelo contrário, faz aquilo, Deus, que parece impossível aos homens, para a glória do teu nome. Pedimos, Deus, que a nossa própria igreja possa crescer neste tempo de provação e se santificar para a glória do teu nome. Desperta todos, Deus. Aviva cada coração para a glória do teu nome. Pedimos, ó Deus querido, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um e sobre cada família e sobre cada vida que compõe esta igreja aqui, provendo cada necessidade, Senhor, conduzindo as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, animando a nossa esperança, enquanto esperamos que o teu Filho venha nos buscar. Pedimos, Deus, que a nossa igreja possa voltar a se reunir no tempo que o Senhor tiver determinado. Pedimos, Deus, sobretudo, que o Senhor faça chegar o dia em que a trombeta soará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Pedimos, enfim, Deus, que o Senhor prepare o nosso coração esta noite e também agora no culto da manhã, para recebermos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, neste culto. Fala conosco no culto da noite. Faze, Senhor Deus, com que muitas pessoas se ajuntem a nós e que estas muitas pessoas possam ouvir a declaração da Tua palavra. Sim, Deus, para a glória do Teu nome. Louvamos-te, ó Deus, por estarmos na Tua presença nesta hora. E rogamos que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Novamente, Deus, obrigado, porque temos Jesus Cristo, temos Deus o Pai por nós, temos Deus o Filho conosco e temos Deus o Consolador, o Espírito Santo em nós. Dá-nos graça, Deus, para andar na Tua presença e em comunhão contigo hoje e a cada dia, enquanto aguardamos que Cristo venha nos buscar. Em nome dEle, para a glória dEle, por causa dEle, nos méritos dEle, nós oramos a Ti, Deus eterno, nosso Pai celestial. Amém. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus é a nossa paz, é a nossa esperança. Mesmo, meus amados irmãos, seja qual for a luta, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa esperança. Glória a Deus. Cumprimente alguém agora com a paz do Senhor Jesus. É tão bom sermos cumprimentados por um cristão quando ele nos diz a paz do Senhor. É bíblico dizer isto. Então eu lhe convido a usar o seu celular neste minuto, aqui no comentário do vídeo. Talvez você queira mandar uma mensagem direta para alguém que esteja sentindo muita saudade, mandar um abraço nos grupos de WhatsApp da igreja, nos cumprimentarmos com beijo santo, com abraço santo, à distância sim, mas igualmente verdadeiro, nos cumprimentarmos com a paz do Senhor.
Nós queremos agradecer a presença de muitas pessoas conosco nesta hora. Deus nos tem permitido a cada dia alcançar mais pessoas com os nossos cultos pela internet. Glória a Deus por isso e obrigado a você que está participando conosco. Faça uso de um segundinho, se você ainda não o fez, para se inscrever no nosso canal. Cada pessoa que se inscreve nos ajuda a alcançar mais pessoas. A mesma coisa com relação a curtir o vídeo. Eu peço que você tire um segundinho e curta este vídeo, porque assim o próprio YouTube nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações e todas as vezes que nós entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo, você será avisado. Nós temos, então, nos reunido online durante esta crise. E isto é uma bênção pela qual nós glorificamos a Deus. Aos domingos, nós nos reunimos pela manhã, às 10h30, à noite, às 19 horas. Neste mês de maio, estamos comemorando o mês da família. Nos cultos da manhã, o pastor continua a exposição do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje, o capítulo 20, verso de 1 a 5. À noite, como eu disse, o mês da família, o pastor vai pregar sobre filhos que entendem o recado. Também temos, como parte do mês da família, os devocionais diários que vocês estão recebendo. Se alguém não está recebendo, nos notifique pelo WhatsApp. Queremos que você receba. E pedimos, estimulamos, encorajamos a que você tire alguns minutos por dia para ouvir aquela mensagem. Sim, é uma produção simples, mas o que você vai ouvir vai te fazer pensar e pode ser, sem dúvida será, uma forma de Deus mostrar para você o caminho que Ele quer que todos nós sigamos. Se possível, reúna a sua família, é tão rapidinho, alguns minutos, para ouvir essa mensagem e juntos orarem. Eu tenho certeza que isso será para a bênção da sua família e para a glória de Deus. Nas quartas-feiras, nós nos reunimos às 19h30 no culto de oração, que é sempre ao vivo. Nas sextas-feiras, a partir das 19h30, fica postada uma nova aula da Escola Bíblica Virtual. O boletim dominical continua a ser publicado semanalmente, remetido aos irmãos pelo WhatsApp, os membros, os congregados da igreja, mas você também pode acessá-lo pelo link na descrição deste vídeo. Na página 1, hoje está publicado o resumo do estudo da última quarta-feira, Se o Meu Povo Orar. Nas páginas 2 e 3, os nossos cultos da manhã e da noite. Na página 4, eu pedi que os irmãos dessem uma olhadinha na página 4. Há muitos pedidos de oração que você precisa ver para que você possa colocar diante do Senhor e também alguns avisos da vida da igreja. As atividades da juventude têm acontecido, graças a Deus, também virtualmente e nós estamos todos ansiando o dia em que Deus nos abençoará, voltando a nos reunir. Ao longo dos próximos dias, contate alguém, mande uma mensagem, telefone, faça uma chamada de vídeo, mande uma carta, se você quiser, para algum irmão ou irmã, diga, estou com saudade de você. Uma ligação amigável, pergunte como você está, compartilhem juntos, leiam um versículo, orem. Isto fortalece, abençoa, alegra, não somente a pessoa, mas toda a igreja. Quanto às contribuições, amados, tão importantes para o fortalecimento da causa do Senhor, nós continuamos a orientar os irmãos que façam a transferência bancária dos seus dízimos e ofertas para missões, construção, beneficência, compra de Bíblias, tantos outros esforços. As contas da igreja estão no Banco Itaú e no Banco Santander. Vamos passar no vídeo aqui agora. Banco Itaú, agência 3120, conta corrente 26340-9, Banco Santander, agência 3477, conta corrente 13-008205-6. Todas as transferências para a Igreja Batista Bela Vista, CNPJ 19-793-595-0001-08. Fazendo uso dessas contas bancárias, suas contribuições fortalecerão a causa do Senhor. De maneira especial, nós queríamos pedir aos irmãos que orassem pela nossa irmã Isabel, pelo pastor Elias, por toda a família. Pedir aos irmãos que orassem pelo nosso irmão Luiz Roberto, lá em Recife, irmão da irmã Lindalva, lutando contra o Covid. Deus tem graça para lhe dar. Queríamos pedir aos irmãos que lembrassem da nossa irmã Rebeca, dentre outros destaques que nós temos a fazer.
Na página 4, como eu mencionei, há muitos pedidos de oração. Há outras duas pessoas com quem nós queremos nos alegrar nesta manhã de domingo. Eu queria chamá-los aqui à frente, abraçá-los, orar com vocês, mas nós vamos abraçá-los no nosso coração e orar pelas suas vidas tão preciosas. No dia 21 de maio faz aniversário o irmão Natanael Dias Oliveira e a irmã Karina Magalhães Aguiar Oliveira. Peraí, Oliveira e Oliveira, será que são parentes? São da família do Senhor. Irmãos, parabéns. Vamos mandar uma mensagem para o Natan e para a Karina agora, dando para eles o nosso parabéns, nos lembrando deles também no dia 21 e orando pelas suas vidas preciosas. É isso que nós temos para dizer. Eu lhe convido a colocar-se em pé e nós vamos cantar este hino, 304 do cantor cristão, Quero Ser um Vaso de Bênção, preparando assim o nosso coração para a mensagem que Deus preparou para nós nesta manhã. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos pedidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é viver uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Meus queridos irmãos, neste domingo, nosso texto encontra-se no capítulo 20 do livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, do verso 1 até o verso número 5, e o título da minha mensagem nesta manhã é A Grande Coleta. A Grande Coleta, em Atos 20, verso 1 até o verso número 5. E depois que cessou o alvoroço, aquele alvoroço do qual falamos no domingo passado, aquela grande confusão que houve em Éfeso por causa da entrada do Evangelho, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópater de Bereia,
e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, e estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Que Deus coloque a sua palavra no nosso coração nesta manhã. A minha mensagem especificamente hoje, amados, pega-se nesta expressão no final do verso número 20, saiu para ir à Macedônia. O texto é muito interessante, esta afirmação é muito interessante, ganha maiores dimensões para a nossa compreensão quando nós a entendemos em conjunto com outros textos do Novo Testamento. Há textos que nós leremos nesta manhã, em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, em Romanos, que nos falam o que é que Paulo foi fazer na Macedônia. Então eu já posso aqui lançar contigo, meu irmão, contigo, minha irmã, nossa primeira colocação bíblica para a compreensão deste texto. Anos antes, quando Paulo tinha ido a Jerusalém, por causa daquela controvérsia, de alguns que estavam impondo um fardo sobre a vida dos convertidos, fardo esse nada relacionado à essência do Evangelho, requeriam que os gentios se circuncidassem, Paulo a isso se opôs. Toda a cristandade, todas as igrejas de Deus concordaram com esta posição do apóstolo Paulo e confirmaram isso. Nós vimos isso lá em Atos, capítulo número 15. No entanto, foi feito um pedido a ele, que Atos não nos revela, senão a própria carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 10. Lá está dito que naquele encontro em Jerusalém, Pedro, Tiago e João recomendaram a Paulo que se lembrasse dos pobres. E Paulo escreveu que fazia isto com zelo, com cuidado, com atenção. O que Paulo foi fazer na Macedônia, uma vez que esta é a parte principal para nós nesta manhã? Paulo foi buscar as ofertas que estavam sendo preparadas pelas igrejas de Filipos, de Bereia, para que aquelas ofertas fossem levadas a Jerusalém e usadas para o alívio da necessidade dos pobres. Isto, eu digo novamente, nós veremos junto com outros textos da palavra de Deus, mas é de suma importância, meus amados irmãos, compreendermos desde agora, ao longo desta mensagem e, na verdade, ao longo de toda a nossa vida cristã, Deus espera, Deus quer que nós, os seus filhos, nos envolvamos com a sua obra. Deus quer que nós contribuamos para a causa do seu reino. No Novo Testamento, inúmeras vezes, o Senhor Jesus, inúmeras vezes, falou disto. E nesta manhã, nós voltamos novamente a aprender sobre este princípio da vida cristã, da generosidade, do compromisso, da fidelidade, da contribuição. Direi novamente, nós veremos uma mensagem sobre a forma como Deus opera no meu coração e no seu, movendo-nos a contribuir para o avanço do reino do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer então nesta mensagem de maneira muito clara, e que Deus nos ajude a receber esta instrução, é que é a vontade de Deus que tanto eu quanto você contribuamos para a obra do Senhor. Assim que cessou o alvoroço, Paulo chamou os discípulos, abraçou-os e saiu para ir à Macedônia. Foi lá continuar esse compromisso que ele assumiu, compromisso que ele colocou nele a sua própria vida, nas suas viagens, nos perigos que enfrentou, instruindo os crentes a fazerem isto. Eu penso na vida deste homem de Deus, deste apóstolo Paulo, um homem que quando se estabelecia num local, por pouco tempo que fosse, para pregar o evangelho, para plantar uma igreja de Deus, não recebia salário. Não recebia e recusava-se viver das ofertas dos crentes. Conseguimos imaginar, amados, talvez para compreender isso melhor, quão era pesada a rotina diária do apóstolo Paulo, porque ele se dedicava a horas diárias de ensino, de pregação, de discipulado dos novos crentes, na formação de líderes para assumirem
o trabalho quando ele deixasse aquele lugar, mas isso era feito no tempo livre. Durante a maior parte do dia, Paulo trabalhava com as próprias mãos, com couro, fazendo peças de couro, também tendas. E disso ele obtinha o seu sustento, e eu não tenho dúvida que ele colocava do dinheiro até do seu trabalho, do seu sustento nesta causa. Paulo foi movido de tal maneira por Deus. O seu exemplo, as suas recomendações passavam de lugar em lugar. E assim ele procurava despertar nos salvos uma consciência do tamanho do reino de Deus, do tamanho das necessidades, da extensão do amor fraternal e do quanto o cristão precisa compreender e praticar desprendimento com relação às suas bênçãos materiais terrenas. Talvez, meus amados irmãos, por receio de nos assemelharmos às práticas evangélicas mais espúrias, que devem sim ser rejeitadas. Talvez, meus amados irmãos, por precaução de não querermos que ninguém pense de nós que somos iguais a estes falsos pregadores de um falso evangelho que ficam extorquindo do povo. Talvez por essas precauções, talvez por esses receios, os bons obreiros, os verdadeiros obreiros, os pregadores da verdadeira palavra, deixem de tocar neste assunto. Ora, Deus não permita que eu o faça, porque talvez o assunto seja incômodo, talvez. Mas se eu não tocasse neste assunto, eu estaria prejudicando a você, meu irmão e minha irmã. Eu estaria tirando de você uma instrução que é parte do conselho de Deus. Eu estaria privando você de viver parte daquilo que Deus tem para você aqui, enquanto aguarda que Cristo venha te buscar, nos buscar. Eu estaria tirando de você aquilo que é necessário, que é da vontade de Deus, que é da verdade de Deus, para a minha vida e para a sua. Por isso, meus amados irmãos, esta prudência não convém, o assunto é sério, e existem muitos filhos e filhas de Deus que estão fora da obra, da causa, da vontade e, portanto, também da bênção gratuitamente concedida do Senhor. Por que alguém desejaria viver assim? Acredito que é importante para nós lermos o que está em 1 Coríntios capítulo 16. Queira ver comigo o que está em 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós, coríntios, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ou seja, este era um ensinamento que Paulo não ocultava das igrejas. Pelo contrário, ensinava amorosa, pastoralmente, para que os crentes pudessem compreender e, compreendendo, praticar a vontade de Deus. 1 Coríntios 16, verso número 2. No primeiro dia da semana. Existe uma razão por que tocamos neste assunto, ainda que de maneira delicada, gentil, polida, sem extorquir e sem constranger a ninguém. Existe uma razão por que as contribuições fazem parte do culto congregacional cristão. Existe uma razão, está escrito no primeiro dia da semana, o dia de reunião da igreja. O dia de culto, de celebração, de cântico, de oração, de ouvir a proclamação da palavra, o dia em que talvez a grande maioria das igrejas daquele tempo celebravam todos os domingos a ceia do Senhor, o dia em que se lembrava, sobretudo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que num domingo venceu a morte por nós. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar. Eu entendo aqui que Paulo está ensinando sobre contribuições organizadas, proporcionais, sistemáticas. Feliz o cristão que não precisa de apelos exagerados para contribuir. Bem-aventurado o filho, a filha de Deus, que suas contribuições são parte normal da sua vida, do seu orçamento, das contas de casa, dos seus planos, dos seus sonhos e das suas orações.
Feliz é a pessoa que é assim. Aquele que é necessário fazer-se um enorme apelo, talvez não tenha chegado ainda à necessária compreensão. Paulo diz ainda: cada um ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade é proporcional, para que não se façam coletas quando eu chegar. Parece que ele queria evitar que qualquer pessoa pudesse pensar mal daquele esforço, que na verdade era um esforço tão santo e tão maravilhoso, como nós ainda veremos um pouco mais. Capítulo 16, verso número 3: e quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva, olhe como ele chama isso, a vossa dádiva, a Jerusalém, o vosso dom, o vosso presente, as bênçãos que vocês estão recebendo de Deus, e no entanto também compartilhando com aqueles que delas se fazem necessitados. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Nós veremos isto mesmo nesse texto de Atos 20. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E eu volto para o começo do meu texto, lá em Atos. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir à Macedônia, a parte norte de onde hoje é a Grécia, também parte do país hoje chamado Macedônia, e de lá descer para aquilo que hoje nós chamamos propriamente dito de Grécia, onde ficava Corinto, dentre outras cidades onde o apóstolo Paulo pregou. O que estava Paulo fazendo com aquela carta? Lembrando aqueles cristãos, não somente do compromisso que eles tinham, das bênçãos que Deus lhes tinha concedido, não somente lembrando aqueles cristãos que nós não somos abençoados por Deus para que a bênção termine em nós. Não, somos abençoados por Deus para que a bênção por nós chegue a outros, mas Paulo também está lembrando que existem pessoas necessitadas, que serão contempladas pelo esforço, pela contribuição generosa dos cristãos. Meus amados e meus queridos irmãos, dizer novamente esta nossa primeira afirmação: é vontade de Deus que eu e que você contribuamos, façamos parte dos esforços da obra do reino de Deus. Mas eu diria, em segundo lugar, que é vontade de Deus que todos participem desta obra, onde todos aqui quer dizer absolutamente todos. Eu peço que você veja comigo o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 8. Também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em Atos 20, ele estava em Éfeso e saiu para a Macedônia. De lá, ele escreveu 1 Coríntios. Chegando à Macedônia, escreveu 2 Coríntios. Como em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Que palavras! Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, marque esta palavra na sua Bíblia, deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Que texto profundo, que Deus nos ensine esse texto. Convém dizer, para compreendermos este texto, primeiro de tudo, que a região chamada Macedônia era pobre, uma região empobrecida do mundo, povoada por pessoas pobres. No entanto, pessoas pobres a respeito de quem Paulo fala acima do seu poder, muito mais do que podiam. Paulo diz, mais do que eu esperava. Não fizeram só como eu esperava, mas as suas ofertas, tão generosas, eram na verdade o fruto de suas vidas que tinham sido consagradas ao Senhor. Dizer então, primeiramente, o fato de eles serem pobres não os colocou
fora disto. Vi há alguns anos atrás, e como me comoveu ter visto isso, uma igreja nos Estados Unidos, trabalhando numa grande campanha para a construção de um novo salão de cultos. Era uma necessidade, de fato, para acomodar as pessoas para a pregação do Evangelho. Aquela igreja se reunia no mesmo salão de cultos fazia mais de 100 anos, sim. Uma das crianças da igreja, um menino, fez uma venda de garagem tão comum naquela cultura, vendeu os seus brinquedos, colocou as moedinhas num porquinho e levou o porquinho como sua oferta para aquela grande construção. Talvez houvesse ali algumas dezenas, numa obra que sem dúvida custou muito mais do que isso. Mas, meus amados irmãos, o princípio fundamental da vida cristã é dar-se primeiro ao Senhor. Aqueles que se consagram ao Senhor não hesitarão, nem se apegarão aos seus bens terrenos. Os consagrarão, na verdade, os dedicarão à causa do Senhor. Não é por quantidade. Tenho aprendido isto ao longo dos anos no ministério. O segredo da provisão, deste milagre que une os crentes uns aos outros, em propósitos dados por Deus e que, portanto, une e edifica e fortalece a igreja e, portanto, edifica e fortalece a causa do Senhor e mais alto ergue a bandeira do Evangelho. Não é questão de recurso. É melhor que um grupo de crentes lute durante anos para poder construir algo do que recebam algo pronto, financiado por somente um. Porque o que se deseja não é, o objetivo não é a posse, não é a conquista. O objetivo, na verdade, é o envolvimento de cada um, a dedicação de cada um primeiro ao Senhor, a dedicação de cada um daquilo que Deus lhe tem dado, colocando as suas vidas e, portanto, também o que tem a serviço dos interesses de Deus. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1 também, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia, a Grécia, está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Marque esta expressão na sua Bíblia, passe um marca-texto bem amarelão aí, para você não esquecer. O vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei estes irmãos, verso número 3, para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, e Paulo diz, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. A parte que eu pedi para você marcar aí, bem amarelão, de marca-texto, é a parte que diz, o vosso zelo tem estimulado a muitos. Esta é uma verdade, meus amados irmãos, no trabalho. Esta é uma verdade na evangelização, esta é uma verdade na assiduidade, esta é uma verdade na oração, esta é uma verdade na contribuição, esta é uma verdade em todos os aspectos da vida cristã comunitária na igreja local, é uma verdade na vida cristã de cada um de nós. O zelo é contagiante, o empenho de um anima outros. A consagração de um inspira outros. O zelo de um fortalece a todos. A boa palavra de um consegue mudar um sentimento
A fidelidade de um ao Senhor, por vezes basta para mudar toda uma situação. Por outro lado, infelizmente, também é verdade que o desânimo é contagioso. Também é verdade que a incredulidade é infecciosa. Em tempos de Covid-19, usamos máscaras, álcool para nos proteger. Estamos em isolamento social. Mas de outro contágio muito mais perigoso, o contágio do desânimo, da incredulidade, da distância. Como nos protegemos? Aquele filósofo do passado, seu nome era Kant, estabeleceu um princípio para dirigir a vida de todas as pessoas. Como seria a vida? Ele pensava no mundo. Eu penso na igreja local. Como seria a igreja local se todos fossem como eu? Tento ilustrar isto. Deus não quer que ninguém se exclua. Deus não quer que nenhum crente fique à parte dos propósitos, da causa, da obra do reino de Deus. Não existe oferta pequena, lembre-se da viúva pobre. Existem talvez ofertas grandes demais, porque o Senhor Jesus falou que aqueles que julgavam grandes quantias no cofre não estavam fazendo a vontade de Deus, davam do que sobrava. Mas uma viúva que deu um valor tão pequeno, tão inexpressivo, alguém diria, disse o Senhor Jesus, ela sim, consagrou-se por completo, dedicou-se por inteiro, não colocou ali somente as suas moedas, colocou ali também a sua vida. Jesus disse, ela deu todo o seu sustento. Alguns anos atrás, antes de ter sido abençoado com o privilégio de vir pastorear esta igreja, os irmãos sabem disto, eu pastoreava naquele lindo lugar chamado Macacos, onde vivemos algumas experiências inesquecíveis, muito abençoadoras. Uma delas foi a nossa campanha para missões estaduais, lá de 2014. Nossa oferta para missões estaduais de 2014. Eu me lembro da generosidade de muitos irmãos. Eu me lembro da consagração e do desprendimento. Uma pessoa em especial me vem à memória. Deu, como os macedônios, muito mais, muito além, acima do seu poder. Posteriormente, nos procurou, comovida, queria conversar a respeito da oferta. Confesso aos irmãos que eu pensei, vai precisar de volta. Mas não. E que bom que eu quebrei a cara. Ela queria compartilhar comigo do seu sentimento, como ela queria ter colocado mais. Isso me faz pensar até hoje. Quando foi que eu desejei ter colocado mais numa oferta? Quando foi que eu desejei ter colocado mais de mim mesmo nas mãos do Senhor? Deus quer que todos participem. Deus quer que todos participem. Deus quer que todos participem. Eu direi em terceiro lugar que é assim que Deus proverá para inúmeras necessidades que Deus conhece e que nós talvez não as vejamos.
Na verdade, um outro aspecto desta grande coleta, que é um princípio precioso para a minha vida e para a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, é a forma como Paulo se refere a isto. Em 1 Coríntios ele chama de dádiva, em 2 Coríntios 9 ele chama de administração, outra tradução chama isso de serviço ou de ministério. Em Romanos capítulo 15, verso número 31, ele chama novamente de administração, que pode ser traduzido como ministério, que pode ser traduzido como serviço, e o princípio bíblico é este mesmo: contribuir financeiramente para a causa do Senhor é um ministério, é um serviço que se presta a Deus. É uma dádiva que recebemos e que não termina em nós, mas que colocamos na causa do Senhor. É uma administração, como a tradução que eu uso diz, porque de fato é, não no sentido burocrático, mas no sentido do repartir, para oferecer daquilo que se ajunta a todas as necessidades. Há uma denominação evangélica, não no nosso país, em outro lugar, já praticamente toda dominada por heresias, infelizmente, mas que tem um lema bonito à beça. Eu gosto desse lema: a obra de Deus, feita por nossas mãos. A obra de Deus, feita por nossas mãos. Hoje não é dia de assembleia da igreja, mas no contexto da minha mensagem, eu estou em Atos 20, Paulo indo à Macedônia, para poder buscar as ofertas que seriam oferecidas para o sustento dos pobres, muito pobres, muitíssimo pobres de Jerusalém. Eu me sinto em liberdade neste texto para mostrar para você a forma como as contribuições feitas aqui alcançam os muitos e maravilhosos propósitos do reino de Deus. O cristão que contribui na urna de ofertas desta igreja está contribuindo aqui para a evangelização desta localidade. Caiçara é uma região de Belo Horizonte com mais de 70 mil habitantes. Você já parou para contar quantas são as igrejas aqui pregando o evangelho? Nestes 5 anos e pouco que eu estou entre os irmãos, já vimos abrir e fechar muitas, permanecer poucas. É necessário que a lâmpada esteja acesa aqui neste lugar. E não somente que a porta esteja aberta, mas que saindo pelas portas estejam crentes, revestidos da unção do Espírito Santo, para proclamar o Evangelho, e existe até uma certa urgência nisto. A contribuição financeira sustenta a pregação, e Deus é quem o ordenou, que quem prega o Evangelho viva do Evangelho. Mas eu direi dos esforços de beneficência, o ministério silencioso da igreja, o ministério que somente sabe quem recebe e não mais do que isso, que a mão direita não saiba o que a esquerda deu. Mas pela graça de Deus, podemos fazer. É Deus suprindo, é Deus fazendo, é Deus provendo. Pensarmos na extensão da obra missionária. De tudo o que recebemos, a igreja assumiu um compromisso no dia da sua organização, remeter uma parte fixa e proporcional para a obra de missões. Além disto, nós também contribuímos com outras ofertas missionárias e elas chegam aos campos de missões, bendito seja Deus, onde coisas maravilhosas estão acontecendo. Programas de alfabetização de crianças, suprimento de necessidades materiais, sim. Intervenções em situações de calamidade. Sobretudo, evangelização, plantação de igrejas,
treinamento de obreiros. Meus amados e meus queridos irmãos, se tem uma coisa onde eu desejaria que o meu dinheiro chegasse e fizesse, fosse essa diferença, e faz. As contribuições dos crentes são um ministério, são um serviço, são uma administração, são dádivas. É isto que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós contemplamos as inúmeras e difíceis realidades, nós devemos orar. Sim, orar. Orar por aqueles que estão em lugares onde o evangelho está proibido de chegar, mas está chegando, porque não existe autoridade mundana para proibir Deus. Temos de orar, mas depois de orar, não se esqueça de fazer você mesmo resposta da sua oração. O que o texto bíblico tenta nos fazer enxergar é exatamente esta dinâmica, este aumento, esta dimensão muito mais ampla, onde nós conseguimos compreender e enxergar aonde chega aquilo que nós fazemos aqui, localmente, limitadamente, cada um de nós limitado pelas suas próprias circunstâncias, mas que não sejamos limitados por coração endurecido em nome de Jesus. A Bíblia quer que nós enxerguemos, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso número 12, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Sim, meus amados irmãos, contribuímos aqui, isso faz parte da vida cristã, é uma vontade de Deus para o indivíduo cristão. Por quê? Por causa da glória de Deus, porque Deus é glorificado quando nós o fazemos. Visto como na prova desta administração, quer dizer, aqueles que recebem as bênçãos compartilhadas, glorificam a Deus. Pela submissão que confessais, eu estou em 2 Coríntios 9, verso número 13, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, Paulo conclui seu raciocínio, graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Aquele que contribui, que oferta, neste ato, está demonstrando um tão verdadeiro compromisso e um tão verdadeiro amor, que só se pode nisso reconhecer uma obra de Deus feita na sua vida, e isso glorifica a Deus. Não glorifica a Deus sermos pessoas apegadas a estas coisas das quais nos despediremos. Não glorifica a Deus que sejamos obcecados somente conosco próprios e desejando somente nossos próprios prazeres e vontades. Não, glorifica a Deus, na verdade, quando mostramos que o nosso coração, que os nossos tesouros estão sendo ajuntados no reino do céu. Glorifica a Deus a gratidão, glorifica a Deus a felicidade, glorifica a Deus que aqueles que estão sendo abençoados sintam-se assim providos por Deus. Isso edifica a fé deles e, portanto, edifica a igreja onde estão e, portanto, edifica e fortalece o corpo de Cristo. Quando Paulo fala dessas pessoas que recebem as bênçãos repartidas, orarem, não é que eles vão ficar orando por quem está contribuindo. Ó Senhor, abençoa as pessoas que estão dando. Podem orar assim, mas não é esse o alvo. O alvo não é que tenha mais gente orando por nós, porque Deus também não está lá no céu contabilizando orações, não. O alvo é que orem a Deus. O alvo é que orem a Deus. O alvo
é que Deus seja engrandecido lá onde essas pessoas estão e na vida delas, e aqui onde nós estamos e na nossa vida, que Deus seja glorificado. É isto que deve dirigir-nos como crentes, dirigir-nos em nossas ações, dirigir-nos em nosso propósito. E a Bíblia nos revela que o resultado de tudo isso é uma unidade no meio da igreja que glorifica a Deus. Permita-me consultar mais alguns textos nesta nossa reflexão. Está lá em Atos 20, o texto inicial. Queira retornar comigo a Atos capítulo número 20, onde o texto nos diz no verso 1 que Paulo foi a Macedônia, o segundo que tendo estado ali foi a Grécia, em terceiro lugar que dali decidiu voltar para a Macedônia e então concluir a sua viagem. O verso 4 nos diz que foi acompanhado por algumas pessoas: Sópater de Bereia, de Tessalônica Aristarco II, de Derbe Gaio e Timóteo, da Ásia, quer dizer a Turquia, Tíquico e Trófimo, e que estes foram acompanhando Paulo. Com que propósito? O propósito que ele escreveu em 1 Coríntios 16, quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. A Bíblia nos ensina um pouco mais sobre isso. Consulte comigo Romanos capítulo número 15. Romanos 15. Paulo está falando exatamente dessa mesma oferta. Verso 25, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devemos também ministrar-lhes os bens temporais. Assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós irei à Espanha. Tudo isto vai fechando o círculo do que estamos pensando nesta manhã. Verso 29, e bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Veja o que Paulo está pedindo oração, verso 31 de Romanos 15, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Meu tempo está terminando, eu preciso ser muito breve nesta colocação. Paulo estava ciente daquela velha rixa entre judeus e gentios. Os judeus, nesta circunstância, eram os necessitados. Os gentios, mesmo os pobres dentre eles, era quem estava contribuindo para que Deus suprisse a necessidade dos outros. No entanto, Paulo tinha medo que por orgulho, tinha medo que por endurecimento de coração, Paulo tinha medo que por qualquer outra razão, estas ofertas, em vez de unirem a igreja, aumentassem a cisão. Paulo tinha medo, porque sabe muito bem como o inimigo das almas trabalha. Paulo tinha receio. Pede orações, é o que nós temos de fazer, colocar todos os nossos receios diante de Deus em oração. Paulo desejava, na verdade, que essas ofertas, vindas de Deus, que estava movendo os corações do seu povo em toda parte por estes alvos maravilhosos, Paulo intentava que aqueles que recebessem a oferta e aqueles que contribuíssem, na verdade, se sentissem unidos. E é isto que causas fazem. E é isto que supremamente a causa do Senhor fará nas nossas vidas, nos unirá uns aos outros, sim, nos unirá uns aos outros, nos consagrando aos propósitos de Deus. Atos capítulo 21 nos diz que, graças a Deus, a oferta foi bem recebida. Atos 21, verso 17, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Necessidades supridas, igreja unida,
o grande Deus glorificado, o seu povo consagrado, as necessidades supridas, este propósito, esta ambição santa que moveu o apóstolo Paulo, um sonho espiritual realizado. A glória de Deus manifesta. Isto, meus amados irmãos, é o que eu e você temos também que sonhar. Estes que foram acompanhando Paulo eram as testemunhas. Seus nomes estão registrados para sempre, de que contribuição é uma coisa séria, é uma coisa santa. Eu sei que falar disto aqui na Igreja Batista de Bela Vista, uma igreja que tem provado o seu compromisso em inúmeras ocasiões, é praticamente chover no molhado. Porque os irmãos têm sempre, e de forma tão maravilhosa, se feito veículos, instrumentos, meios da vontade de Deus. No entanto, é bíblico. É bíblico. E também acredito que Deus queira falar a cada um e todos nós. Talvez eu esteja falando nesta manhã a alguém que não entende, que tem alguma dificuldade ou resistência com relação ao dízimo. Eu gostaria de estudar este assunto com você, mas de início eu posso apenas dizer que é apenas uma referência de mínimo. É uma referência de mínimo. Talvez alguém não tenha conseguido até agora, e que Deus dê graça a todos nós, para enxergar isto, o alcance até das menores ofertas, que são feitas como expressão da nossa própria consagração pessoal à vontade de Deus. Talvez, meus amados irmãos, alguém a quem eu esteja falando nesta manhã precise crescer nesta graça, e é o Senhor que está falando contigo. Desconheço a quem esta mensagem chegará, mas, sem dúvida, tenho total convicção de que o que eu estou falando aqui, estou falando segundo a palavra, segundo a verdade, segundo o conselho de Deus. Você precisa, meu querido e minha querida, crescer nesta graça. Coloque como os pobres macedônios, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Peça a Deus para lhe ensinar. Coloque a sua dificuldade diante de Deus. Não tenho dúvidas que Ele suprirá. Que eu me una, sim, que eu me una, que você se una, que nós nos unamos aos propósitos de Deus. Eu estou plenamente convencido de que viver uma vida somente para propósitos terrenos, para conquistas das quais em breve nos despediremos, para posses que um dia, que subitamente virá, teremos de deixar, é viver uma vida muito pobre, por mais rica que seja neste mundo. O Senhor Jesus nos ensinou a juntarmos tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, onde nada tira aquilo que espiritualmente vamos ajuntando diante de Deus. John Wilkes Booth. Eu quero concluir com esta ilustração. John Wilkes Booth foi o homem que assassinou Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele entrou dentro de um teatro, numa sexta-feira à noite, dia 12 de abril, o ano de 1865, deu um tiro na nuca do presidente dos Estados Unidos, pulou daquele camarote e fugiu. Ficou 13 dias em fuga, dentro de uma floresta. Foi pego exatamente 14 dias depois, quando se fez 2 semanas do seu crime. Ele estava escondido numa fazenda, dentro de um celeiro. Um soldado entrou
e atirou na nuca dele, assim como ele tinha atirado na nuca do presidente Abraham Lincoln. Diferente de Lincoln, que morreu imediatamente, John Wilkes Booth agonizou por algumas horas. No fim da sua vida, ele pediu àqueles soldados que levantassem as suas mãos. Ele olhou para suas mãos e disse: inúteis, inúteis. Eu não quero chegar ao fim da minha existência neste mundo e chegar à triste conclusão de que terá sido inútil. Eu não quero isso para mim. Também não quero isso para você. Para que nossas vidas sejam vidas frutíferas, ricas de propósito, de felicidade, vamos ajuntar tesouros, mas no céu. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, não queremos, Deus, que nossas vidas sejam vidas inúteis. Queremos, Deus, como cantávamos antes desta mensagem, queremos ser vaso de bênção, escolhidos por Ti, Senhor, para as novas levar aos perdidos. Vasos de bênção sem par, vasos de bênção, sim, Deus, é o que queremos ser. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso no Teu serviço. Tudo, Senhor, nós queremos Te consagrar. Opera, amado Deus, sobre o nosso coração. Dá-nos uma compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. E a graça, Senhor Deus, de viver vidas felizes aqui na terra, tendo entendido que a razão por que estamos aqui é para Te servir, para Te honrar, para Te glorificar. Ensina-nos, Senhor Deus, toda a sabedoria para ajuntar tesouros no céu. Ensina-nos, sim, Senhor Deus, todas as bênçãos que precisamos da Tua palavra, para que aquilo que fazemos aqui, nas Tuas mãos, chegue às mais diversas necessidades aqui e em outro lugar, para a glória do Teu nome. Sim, Deus, é o que desejamos, a unidade da igreja e a glória do Teu nome. Obrigado por este culto. Sim, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra e que ela encontre lugar no nosso coração. Para isso nós pedimos a ajuda do Espírito Santo e oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e sempre, até que Cristo venha nos buscar. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. Tendo cantado, irmãos, esta linda música que fala sobre a bênção de Deus, e é o que Deus nos garante na sua graça, nós concluímos o nosso culto da manhã. Que Deus nos dê um domingo abençoado, feliz, que o nosso coração seja receptivo à palavra que o Senhor preparou para nós nesta manhã. O agradecimento de toda a igreja a esta equipe de voluntários aqui trabalhando na gravação dos cultos,
Nosso agradecimento aos que estão participando conosco desta hora, muito obrigado. Uma última solicitação é que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. À noite estaremos reunidos novamente às 19 horas, comemorando o mês da família. Que Deus nos dê um domingo abençoado, feliz, em nome de Jesus. Vamos ouvir o poslúdio e assim concluir o nosso culto desta manhã. Que Deus te abençoe.